Boa noite. Eu gostaria de confirmar a palavra da nossa irmã lá atrás. Eu quero confirmar o que você falou, porque semana passada eu preguei praticamente quase todos os dias. Eu preguei sábado, eu preguei domingo 3 pregações, preguei no avivamento lá em Balneário Camboriú e no avivamento lá também em Itajaí. E estou pregando hoje à noite aqui novamente, então eu cheguei aqui cansado. Mas no momento da oração, os nossos irmãos oravam por mim. O Espírito Santo me deu um vigor, o Espírito Santo me deu uma alegria, um ânimo, porque o Espírito Santo tem esse poder de nos dar ânimo, de nos dar coragem, de reavivar. E eu gostaria de confirmar a palavra da senhora, porque foi sobre a minha vida. Deus seja louvado pelo dom da sua vida, irmã, porque você proclamou aquilo que o Espírito Santo de Deus falou para todos nós nessa noite, amém? Como a nossa irmãzinha falou, eu me chamo Sérgio, mais conhecido como Serginho. Eu tenho 41 anos, final de maio agora faço 42. Lá em casa nós somos em 4 filhos, eu sou o mais velho. E é uma alegria grande estar com vocês aqui para partilhar da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra linda e maravilhosa para nós. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 23. Atos dos Apóstolos 25, capítulo 25, versículo 23. Amém? Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 23. Acharam? Eu vou ler e você acompanha aí na sua palavra. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa e, entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala da audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe, mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever, pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao menos tempos as acusações formuladas contra ele. Palavra do Senhor. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa pegar um pouquinho da história. O que acontece? Vamos junto comigo. Atos dos Apóstolos foi um grande novo de Deus. Atos dos Apóstolos foi um tempo em que Deus, na história da humanidade, começou uma cultura de Pentecostes, uma cultura que já vinha desde lá de Moisés, mas depois de Jesus, o que aconteceu? Veio o fogo, veio o Espírito Santo de Deus, veio a força, foi cumprido
tudo o que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, em Atos dos Apóstolos começa a realização da obra de Deus no povo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E quando começou isso, as primeiras pessoas que assumiram o Espírito Santo de Deus, as primeiras pessoas que falaram: eu acredito na ressurreição e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, as primeiras pessoas que seguiram Jesus Cristo, que assumiram o Espírito Santo, começaram a morrer. Se nós pegarmos a palavra de Deus, todos eles, no início dessa cultura, começaram a morrer, ou a ser perseguido, maltratado, preso. Todos eles, você pode pegar a palavra de Deus, você não vai ver nenhum que quando começou a cultura de Pentecostes não foi morto ou perseguido. Então a gente está diante de uma mudança de cultura. Para nós hoje é fácil, não é verdade? Falar do Espírito Santo, não acontece nada, glória a Deus, né? Amém, aleluia. Mas para a gente entender, começou dessa forma. Paulo não foi diferente. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer viagens para evangelizar, para falar do nome de Jesus. E ele começou a fazer isso em vários lugares. Ele começou a ir para vários lugares para falar que Jesus está vivo, que a fé dele é num Jesus ressuscitado. Cheio do Espírito Santo, Paulo começa a fazer isso. E ele sai de Jerusalém e volta para Jerusalém. Ele sai de Jerusalém e volta para Jerusalém. Ele faz viagens, mas ele sempre volta a Jerusalém. E na segunda vez que ele volta para Jerusalém, o que acontece? O povo, os judeus, queriam matar Paulo. Eles queriam matar Paulo. A gente tem que tomar cuidado, porque esse povo judeu, ele era um povo da Torá, ele era um povo da palavra de Deus. Mas por que então eles queriam matar Paulo? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Era algo novo. O que aqui a gente aprende? Nós estamos na Igreja Católica Apostólica Romana, mas se o Espírito Santo de Deus vir com algo novo nas nossas vidas, a primeira pessoa que começar com algo novo, os outros vão olhar de cara de lado assim: que esse cara está fazendo? Que é isso? Nunca ninguém fez isso. A gente é assim. Muitas vezes a religiosidade, ela mata o Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo de Deus, ele é livre para fazer o que ele bem entende nas nossas vidas. Ele é livre para fazer aquilo que ele veio para fazer. Não somos eu e você. Não começou a obra de Deus comigo, nem contigo, e nem vai terminar comigo e nem contigo. Ela vai continuar. Então a gente tem que estar atento ao Espírito Santo de Deus. E nessa passagem aqui, por isso que Paulo, ele é perseguido e ele estava preso. Mas o cerne para nós nessa noite, dessa palavra, é o seguinte: ele estava preso. Foi um tempo, isso aqui de falar, de levar Paulo para um lado e para o outro para ser julgado. Ele foi julgado em vários governadores, ele queria ser julgado por o César. Mas o que acontece? Isso foram anos. Isso não foi uma cena de um dia. Não começou assim, de manhã eles começaram, Paulo voltou para Jerusalém e começou de manhã e à tarde ele já foi solto. Não, isso aqui, até ele ser julgado, demorou anos. E se você pegar a palavra de Deus, vai ver que vai passar por 3 governadores da época. E então ele ficou anos preso. Mas aqui está o grande cerne: o Espírito Santo de Deus agindo em Paulo para anunciar, para levar a boa nova. E Paulo viajava, ele ia pelas cidades
quando ele foi preso, o Espírito Santo de Deus não parou. Porque foi nesse tempo que ele estava preso que ele escreveu a Éfeso, que ele escreveu a carta aos Romanos, que ele escreveu várias cartas. Você está entendendo como funciona a obra de Deus? Mesmo preso, a potência do Espírito Santo de Deus não deixou de agir. E ele preso, louvando e bendizendo o nome do Senhor, a palavra de Deus ensina que ele vai dizer que vocês podem me prender, mas ninguém vai prender a palavra de Deus. Ninguém vai prender a ação do Espírito Santo de Deus. E isso é o cerne para nós. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Qual é a ligação? Avado, a única coisa que o Espírito Santo de Deus não toca, e nem o demônio não toca, é a nossa liberdade. A nossa liberdade o Espírito Santo de Deus não toca. Ninguém toca a nossa liberdade. Mas com a nossa liberdade a gente pode deixar o Espírito Santo de Deus evangelizar. Com a nossa liberdade a gente pode deixar o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que ele veio para fazer. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre nós para um propósito, para evangelização, para anunciar a boa nova. Você que está sentado aqui, você é um povo escolhido por Deus. Você é um povo escolhido por Deus. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, Ele já sabia que você ia estar hoje, nesse horário, aí, sentadinho, neste banco. Ele já sabia porque Ele te escolheu. Mas tem um detalhe. O que acontece com a nossa vida? Eu não sei você, mas muitas vezes eu parei o Espírito Santo de Deus na minha vida. Sabe por causa de quê? Por causa de problemas, por causa de tristeza, por causa de dificuldade financeira. Eu já parei o Espírito Santo várias vezes. Porque tive medo. Eu tive várias vezes medo de falar o nome de Jesus. Aqui é fácil, no grupo de oração é fácil falar. Mas assim, na minha família, numa festa de família, no meu trabalho. A gente tem o Espírito Santo de Deus. E ele não é para nós assim, eu tenho ele guardadinho aqui. Aí eu vou para a igreja, aqui eu solto o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu volto para minha casa e eu guardo o Espírito Santo de novo. Aí eu deixo ele guardadinho, né? Deixo ele preso. Mas nessa noite, Paulo quer nos ensinar algo maravilhoso. Mesmo preso, o Espírito Santo não deixou de fazer o que ele veio para fazer. Não prenda o Espírito Santo de Deus. Solte. Solte esse Espírito Santo que está aí dentro de você. Você é selado com o Espírito Santo. Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vossos corações? Romanos 5,5. E o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, a gente está passando uma fase na história da humanidade. De 10 pessoas, 8 sofrem de depressão. A gente está passando numa história da humanidade que a gente conversa com 10 pessoas, mas 9 tem problema. Ou se não as 10. Está todo mundo hoje com problema, amém? Eu estou com problema, eu tenho problema. Todos nós temos problemas. E às vezes esses problemas nos cegam, nos paralisam.
e não nos deixam viver a alegria do Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? Alegria, afabilidade, brandura, paciência. E às vezes a gente deixa de viver essa alegria. Nós estamos vivendo um tempo de um derramamento do Espírito Santo tão forte, tão forte. E às vezes a gente fica preso ali em situações tão pequenas. Eu estava pedindo semana passada, eu estava pedindo fé para o Senhor. Quando nós cantávamos a música, né, da oração, pedir uma fé. E eu já recordei disso, que eu estava pedindo fé para Deus. Eu disse: Senhor, derrama em mim uma unção de fé, uma fé expectante nas minhas pregações, aonde eu for. Derrama fé, Senhor. E semana passada eu fui visitar um cliente para fechar um negócio com ele. E eu peguei a minha motinha, embarquei nela e fui. E eu fui rezando. Só que para vocês entenderem, para mim fechar o negócio com ele, se fechasse o negócio com ele, eu teria que comprar uma ferramenta de R$3.000, R$3.500. E eu não tenho esse dinheiro e nem tenho a ferramenta. Mas eu estava indo lá fechar o negócio. E eu estava indo rezando com o Senhor. E eu comecei a falar: Senhor, e agora? Aí ele recordou: tu não estava pedindo fé? Estava. Fé é acreditar no que não vê. Aí caiu a minha ficha. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que fé é apenas espiritual, não no dia a dia, não no cotidiano. Amados, se eu não tiver fé no material, como é que eu vou ter no espiritual? Se eu não tiver fé naquilo que eu vejo, naquilo que eu faço, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, na igreja, se eu não tiver fé nas coisas materiais, como é que eu vou ter fé nas coisas invisíveis? A palavra de Deus ensina: se eu não acredito no meu irmão, como? A gente precisa ter fé. E nessa noite a nossa fé, ela tem que ter uma direção. E a direção da nossa fé é a mesma de Paulo: preso, feliz, alegre e evangelizando. Ele estava dessa forma. E nós, diante de dificuldade, diante de problemas, mesmo assim, nós vamos estar feliz, alegre, evangelizando, vivendo a alegria de Deus, a alegria da salvação. Nós precisamos aprender de Paulo nessa noite, que mesmo preso, ele não deixou de evangelizar. E olha aonde chegou as cartas deles até hoje, por causa da potência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem uma potência, tem uma força tão grande, que ele é capaz de agir no seu coração, mesmo diante da dificuldade, e fazer com que você passe por ela com uma alegria no coração, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque você sabe que você veio neste mundo não para ficar no problema, você veio nesse mundo não para ficar nessa situação, você veio nesse mundo para ir além, para ir para o céu, aonde o lugar que Jesus te espera, aonde o Espírito Santo de Deus nos dá força e coragem para passarmos por esse mundo, seja com problema, seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, passar por esse mundo com a força do Espírito Santo de Deus. E aí a gente pode tomar posse da palavra de Deus: coragem, eu venci o mundo. Nós precisamos desse Espírito Santo de Deus. Se eu der o microfone aqui para cada um de vocês, eu tenho certeza que tem uma situação difícil para resolver. Tem uma situação familiar, ou uma situação financeira, tem alguma situação de desunião, ou enfim, tem várias situações. Eu tenho as minhas. Mas nós precisamos pedir esse Espírito Santo sempre. Pedir e assumir esse Espírito Santo e deixar Ele agir nos nossos corações. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu uma moção.
O Senhor pedia que eu falasse para você nessa noite, que você evangelizasse a sua família. Ah, Sérgio, mas eu não sei pregar, mas eu não sei... Escreve o teu testemunho. Fala o teu testemunho. Fala para o teu filho: ó, filho, olha o que Deus fez na minha vida. Diga para ele o teu testemunho. Isso todo mundo pode fazer. Falar para o marido, falar para o primo, para a prima e a família inteira. Isso a gente pode fazer. Deixa esse Espírito Santo fluir. Pede a graça da criatividade para evangelizar. Deixa esse Espírito Santo tomar conta da tua família. Deixa essa alegria do Espírito Santo viver ao seu redor, no seu trabalho. Deixa essa alegria viver. Eu fui faz uns 3 anos atrás, eu fui em Rio do Sul. A gente foi de carro. E a gente foi num carro e era um caminhão. Nós estávamos em 3, o motorista, eu estava no meio, e estava um amigo meu no meu lado direito. Imagina, quase 2 horas dentro de um caminhão. O que eu pensei? Eu vou falar de Deus, é óbvio, né? E comecei a falar de Deus na minha vida. Comecei a dar testemunho, que Deus fez, que não fez. Algumas coisas que Deus fez engraçadas, a gente começou a dar risada. Algumas coisas fortes, começamos a chorar. E dentro daquela cabine ficou um clima do Espírito Santo de Deus. Chegamos na obra. O meu amigo que estava do meu lado, eu vi que ele estava inquieto. Eu vi que ele não estava legal, ele estava inquieto. E eu percebi a inquietude dele. Eu pensei, deve estar com algum problema, alguma coisa. E ele chegou, ele não se aguentou, ele chegou perto de mim e falou: Sérgio, esse Espírito Santo que tu falou, cara, eu quero experimentar. Gente, nós estávamos na obra. Estava o pessoal do gesso, o pessoal do piso, o pessoal da janela, estava todo mundo. Então a galera, assim, o cliente queria terminar a obra, estava todo mundo trabalhando, a sujeira. E ele disse: Serginho, eu quero experimentar o Espírito Santo. O que eu fiz? É óbvio, não vou perder tempo, né? Se ajoelha aí agora, irmão. E ele se ajoelhou. E ali, todo mundo regalou um olho olhando para nós, e eu ali. Gente, a obra parou. Todo mundo olhando. E eu ali. É essa cultura. Essa cultura que nós estamos vivendo hoje. A cultura de Pentecostes. Por isso Paulo passou por dificuldades, mas com alegria no coração. Por isso ele venceu todas as dificuldades. Foi preso, maltratado, açoitado, perseguido. Mas de todas elas ele foi vencedor. O que ele fala no final da carreira? Completei, combati o bom combate, guardei a fé. Por quê? É isso, amados. Nós não somos deste mundo. Não somos daqui. Embora vivemos aqui, mas nós não somos daqui. A gente está vivendo uma graça tão grande. Nós estávamos rezando ali, e quando eu me ajoelhei, o Senhor já me deu uma visualização do nosso irmão lá, de camisa vermelha, não sei o seu nome, mas o Senhor me mostrou você. E você vai ser um pregador, não sei se você já prega, se você é da igreja, não sei, mas você vai ser um pregador da palavra de Deus. Você tem um dom da palavra de Deus. O Senhor te chama a pregar a palavra. O Espírito Santo de Deus flui no teu coração. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Amados, nós precisamos deixar fluir o Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente acordar. Desperta, tu que dormes. O tema da renovação desse ano. Está na hora de nós começar essa palavra de Deus, acreditar nela. Ou será que o Espírito Santo era só para eles e não para nós? Será que o Espírito Santo foi só para os apóstolos? Ou é para nós também? A gente precisa entender e ir mais a fundo no Espírito Santo de Deus. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, na sua vida. Quando você for tomar banho, vai orando em línguas. Vai orando. Quando você vai trabalhar, vai orando em línguas. Não precisa ninguém ouvir, vai fazendo baixinho. Viva esse Espírito Santo de Deus que dá força e coragem.
Vive essa graça. Não deixa passar. Não deixa. Nós acabamos de pedir o batismo do Espírito Santo de Deus. Isso não é só aqui. É qualquer lugar. É qualquer hora. Eu tenho presenciado, algumas pessoas vêm pedir conselho para mim sobre os filhos, na educação dos filhos. Eu digo, meu irmão, o que tu está fazendo? Sérgio, eu faço isso, mas não adianta. Eu faço isso, mas não adianta. Eu dou dinheiro, mas não adianta. Eu dou educação, não adianta. Eu dou castigo, mas não adianta. Eu tenho uma solução para você. Assim, o que é? Pede o batismo do Espírito Santo e vai funcionar. Só que a gente tem que entender que quando a gente pede o batismo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo pode nos conduzir como conduziu Paulo a uma prisão. E quando o Espírito Santo conduziu Paulo à prisão, foi para quê? Para maltratar, para dizer que não, Deus não te ama, eu não estou contigo, não. Foi para que o Espírito Santo de Deus realizasse um propósito. E esse propósito que o Espírito Santo realizou no tempo que ele estava preso, nos beneficia hoje, porque temos a palavra de Deus. E se você pedir o Espírito Santo e vir uma dificuldade, dê glória a Deus. Louva a Deus, porque é um propósito do Espírito Santo para que você se aproxime mais perto do Senhor, para que você clame mais pelo Senhor. Às vezes a gente está numa cultura que ninguém quer mais a dificuldade. Me perdoa, mas se você não passar pelo Calvário, você não chega na ressurreição. Me desculpa, a cultura que a gente está vivendo hoje é uma cultura de tudo é muito fácil, de me livra disso, de me livra daquilo. Cristão autêntico, toma a tua cruz e siga-me. Mas tem uma coisa, é com força do Espírito Santo, é com uma força sobrenatural, é com uma graça de Deus, é com um desenrolar na nossa história lindo e maravilhoso, porque Deus é assim. Ele tem sempre o melhor para os seus filhos, e com certeza Ele tem o melhor para você. Que essa lição de Paulo hoje possa nos ensinar isso, a chegar diante da dificuldade, olhar para ela e dizer: isso aí para mim não é nada. O meu Espírito Santo me dá alegria e força para passar por isso. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Toma posse dessa graça, irmãos. Toma posse desse Espírito Santo de Deus que está aí. Não deixa que essa oração aqui que nós acabamos de fazer acabe aqui. Deixa ela fluir, deixa ela nascer. Vai pedindo, deixa fluir o Espírito Santo de Deus. Peça essa graça. Eu estou maravilhado, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei cansado. Eu disse: misericórdia, Senhor, eu vou pregar, o pessoal vai ver minha cara de cansado. E eu só me ajoelhei. Quando pediram o batismo do Espírito Santo, eu já me levantei renovado, força, alegre. Oh, glória a Deus, esse Espírito Santo eu quero sempre mais e mais, porque é bom demais. Passamos dificuldade? Sim. Passamos tribulações? Sim. Passamos por doenças? Sim. Mas coragem, eu venci o mundo. Nunca se esqueça disso. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não perca a visão para onde você vai. Não perca a esperança para onde você vai. E você vai passar com mais facilidade por esse mundo. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Vá pedindo o Espírito Santo de Deus aonde você precisa. Vá pedindo essa graça. Feche os teus olhos agora.
Xandarala candarala yeri 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 yeri. Xandarala candarala yeri 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 yeri. Xandarala candarala. Tem uma pessoa aqui que você está com as mãos como que suadas. Você está sentindo elas esquentando. É o Espírito Santo de Deus renovando a fé da sua vida. Xandarala candarala yeri 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 yeri. Você está falando com Deus agora. Você está falando com Ele. Você está falando: Senhor, sou eu mesmo. É tu. Xandarala candarala yeri 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 yeri. Xandarala candarala. Tem uma pessoa aqui que neste instante você começou a pedir esse Espírito Santo para uma pessoa que está lá na sua casa. O Espírito Santo de Deus está ouvindo a sua oração. E você vai ver resultado na sua oração nessa noite. Xandarala candarala yeri 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 yeri. O Senhor me mostra um coração partido. E o discernimento que o Senhor me dá é que você está brigado com um familiar seu. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está agindo nessa situação. E Ele vai dar alívio para você nessa situação. Ele vai dar paz para você nessa situação. Levanta-te.